aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai continuar com o nosso conteúdo sobre juventude, tá bom? Hoje eu não vou trabalhar com a parte de slides, não. Bom, e para a gente retomar um pouquinho que a gente falou na aula anterior, é que a juventude, enquanto fenômeno sociológico, né, ela é um fenômeno recente, né, do ponto de vista sociológico. Então a gente está falando aí do século XVIII, século XIX, mas acima de tudo, com mais profundidade, nas sociedades, né, ocidentais, né, Europa e os seus filhos, a juventude ela vai começar a ganhar uma dimensão mais classificável, digamos assim. Ainda que a cronologia da juventude não esteja muito bem balizada, ou seja, não está muito bem definida, começa, sei lá, a adolescência começa aos 12, 13, 11, vai até aos 19, 20. Nesse momento, essas divergências elas são irrelevantes. O que é relevante é a gente saber que, do ponto de vista da sociedade, há um olhar para o jovem, né, para aquele ser humano com um conjunto de características biológicas, e é a ele atribuído um olhar sociológico. Ou seja, então, quando eu olho um jovem, na idade de vocês, por exemplo, de 16, 17 anos, então eu entendo que vocês são diferentes das crianças, tanto quanto são diferentes dos adultos. Há um conjunto de características sociológicas, sociais, que eu, enquanto adulto, enxergo em vocês, juventude. Então, isso faz com que, obviamente, tenha um conjunto de olhares, né, diferenciados, que, obviamente, podem variar de país para país, que variam certamente em questão de classe, gênero, etnia, né, etnia/raça, né, apesar de não gostar da palavra raça, mas isso tudo vai fazer com que haja uma percepção diferente. Então, essa percepção diferente é que a gente fala que era nova, tá bom? A gente viu que nas sociedades mais antigas, a passagem da infância se dava direto para a idade adulta, né? Então, um menino que, uma tribo, que se provava muito forte na caça, por exemplo, ele saía da condição de menino, de criança, e ia para a condição de adulto, né? Nem a palavra jovem e adulto, é claro que certamente há as distinções por idade, né? Mas ele já era um adulto para todos os efeitos. Tanto a gente vai ver que esse tipo de fenômeno, ele, da juventude, ele se torna mais palpável, né? Mais observável ao longo do século XX. E aí a gente tem que abrir um grande parênteses pelo seguinte motivo, pessoal. Essa distinção da juventude, acima de tudo, é uma distinção de marketing, né? Econômica, mas de marketing econômico no sentido de público-alvo. Ou seja, eu começo a identificar que há um certo estágio de transição entre a infância e a vida adulta, que tem um conjunto de características e atribuo a esse grupo um conjunto de características e faço produtos específicos. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma moda adolescente que é diferente da moda de um adulto, tá bom? Brenda levantou a mão. Vamos lá, Brenda. Pode tirar o som se quiser. Foi sem querer. Ok, beleza. Então, a gente vê que, do ponto de vista sociológico, a gente espera um conjunto, né, de modelos de conduta, mas a gente espera também um conjunto de modelos de consumo.
Então, não é à toa que tenta se enquadrar os adolescentes, né, como todos iguais. É uma época assim, tem gosto assado. Então, essas distinções foram pensadas e aprofundadas principalmente dentro de uma lógica de consumo. Tá bom? Então, é sempre muito importante a gente pensar, né, de onde vem esse fenômeno sociológico. Será que realmente foi toda a sociedade que começou a ver, opa, não, tem um conjunto de características aqui específicas que nos distingue o jovem do adulto e da criança? Ou a sociedade passou a enxergar nessa divisão um grupo com potencial diferente? Então, isso ainda é uma questão sociológica em aberto, tá bom? Então, é sempre importante. E outra coisa, ser reconhecido como um potencial consumidor não é necessariamente ser reconhecido como um potencial, como um cidadão, né? O Brasil ele serve de exemplo para a gente ver que assim nos últimos, principalmente na década de 00, né? Até ali mais ou menos 2010, 2012, o Brasil ele passou por uma onda de crescimento econômico muito forte, né? O mundo estava bem, o Brasil estava vendendo muito, ok. Isso fez com que houvesse, do ponto de vista sociológico, uma ascensão, né, que ficou conhecido a nova classe C. E essa nova classe C, ela foi incorporada à sociedade de consumo. Ela não necessariamente foi incorporada enquanto classe, enquanto conjunto de pessoas com direitos. Então, não confunda a cidadania do consumo com a cidadania política. Tá bom? Esse ainda é um problema que o Brasil enfrenta. E é claro que muitas dessas pessoas que ascenderam socialmente agora regrediram por conta da crise econômica, que tem durado bastante no Brasil, né? E no mundo. Bom, quem quiser acompanhar a página 12, bom, então, como eu disse, só algumas definições numéricas para a gente ver que não há um consenso do que é ser juventude. A maioria dos países utiliza o critério cronológico, né, biológico, para poder classificar o que é juventude. Ou seja, a OMS, ela aponta que o seguinte: os adolescentes são indivíduos entre 10 e 19 anos de idade. São chamados adolescentes, em geral. Os jovens, de 15 a 19. Os jovens adultos, de 20 a 24. Bom, e a partir daí é adulto. Então, reparem bem que são fases que se sucedem, né? O jovem e o adolescente, em alguns pontos ali, entre os 10 e os 15, acabam se confundindo, né? Mas por que é importante a gente pensar isso, pessoal? Essa classificação, ela é arbitrária, ou seja, ela é pensada de forma cronológica, mas essa divisão cronológica, ela não necessariamente representa maturidade psicológica, tá bom? Uma pessoa de 19 anos pode ser madura ou imatura, dependendo da criação dela, obviamente. O que o Brasil ele define? Só para a gente ver que a gente não está em consonância. Entre os indivíduos de 15 e 19 anos, a gente divide também. O jovem adolescente tem de 15 a 17. O jovem de 18 a 24. E o jovem adulto de 25 a 29. Então, reparem bem, transforma o que a OMS consideraria como já um adulto, né, de um chamado jovem adulto, no caso do Brasil, de 25 a 29. Então, reparem bem. Por que é importante essas classificações, pessoal? Ainda que sejam arbitrárias. Política pública. Tá bom? Então, quando eu penso, por exemplo, a situação de emprego dos jovens no Brasil,
Eu preciso pensar que jovem é esse que eu estou falando. Tá? É o jovem de 16 anos? Ou é o jovem de 26? Eu preciso pensar isso. Então, esses critérios, por mais arbitrários que possam parecer, são critérios necessários para a implementação de políticas públicas. Tá bom? Então, a gente vai ver que essa visão, ela é, como a gente tinha dito, uma visão recente. E aí surge algumas questões. Como é que a gente começa a enxergar a juventude? Né? Como é que a gente consegue pensar? Começa um minuto. Oi, desculpa, meus filhos estão aqui. Por que é importante a gente pensar isso, pessoal? É um conceito chamado moratória social, que é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de moratória social referida aos adolescentes, nós estamos falando o seguinte, aos jovens, nós estamos falando o seguinte: nós, sociedade, tá bom? Nós atribuímos a esses indivíduos, né, da idade X à idade Y, um conjunto de chamado privilégios, tá bom? Que são atribuídos a essa faixa, se comparado aos adultos. Então, por exemplo, hoje é razoavelmente aceitável que um garoto de 18 anos não trabalhe para, por exemplo, cursar uma universidade. Ah, isso é um privilégio? Sim, se comparado à geração dos nossos pais e dos nossos avós, né? Muitos deles não tiveram acesso à educação superior, sim. Ainda hoje, entre parcelas da população, né? Tanto nas cidades grandes quanto nas cidades menores, ainda se enxerga que um homem de 20 anos ou uma mulher de 20 anos já tem que estar trabalhando. Ah, quero fazer faculdade. Beleza, à noite, trabalha. Se enxerga esse sujeito como trabalhador. Então, muitos dizem, ok, tudo bem, eu poderia só estudar. Né, mas tem que estudar e trabalhar. Reparem que o trabalho é visto como uma coisa importante, mas aí é sempre importante a gente pensar, pessoal, as distinções sociológicas. Assim, os grupos, eles não enxergam o mundo do mesmo jeito. Então, enquanto para muitos grupos, por exemplo, classe média alta, ok, o indivíduo foi lá, fez a faculdade, né, digamos que ele fez direito, 5 anos, mas quer muito ser juiz. Então, fica até os 30 estudando, por exemplo, passar uma prova na magistratura. Né? Uma prova difícil e tudo mais. Então, repare, 30 anos. Há situações econômicas em que isso é possível. Ok. Outras tantas, não. Então, a gente vai ver que essas distinções, essa moratória, social, ela enxerga, sim, um conjunto de privilégios em relação a alguns indivíduos, mas ela tem também as suas cores, se comparada a questões sociológicas, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, isso até então, né, até antes da invenção da juventude, né, e a sua consolidação no século XX, mas principalmente antes do século XX, era muito pouco comum achar que havia uma moratória social para a chamada juventude. Né? Certamente, os filhos dos trabalhadores da classe operária da Inglaterra lá do século XIX não se enxergava, eles não eram vistos como pessoas detentoras do privilégio, por exemplo, de não trabalhar e ter que estudar. Né? Não só por uma questão de sobrevivência, né? Certamente a questão da sobrevivência fala muito mais alto, mas não se enxerga nesse sujeito o direito de ter. Né? Uma coisa é eu dizer, eu reconheço o direito do meu filho fazer uma universidade, acho que seria maravilhoso para ele e tudo mais.
Outra coisa é, será que eu posso proporcionar isso a ele? Será que dá para ele trabalhar e fazer isso ao mesmo tempo? Uma coisa é te reconhecer que, poxa, seria legal todos estudarem, terem acesso à universidade. Outra coisa é, será que na prática todos têm? Então, até um século atrás, a linha entre o que é o jovem, né, e o adulto é uma linha muito embaçada, tá bom? E até hoje, dependendo da classe social, ela continua a ser embaçada. Em sociedades tradicionais, né, esses sujeitos, muitas vezes, né, com seus 14, 15, 16 anos, já são tratados como adultos, né? Eles já têm os privilégios e as obrigações dos adultos, tá bom? E quando é que vem essa diferenciação cada vez maior? Como eu tinha dito, século XX. Mas mais especificamente, depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? A gente vai ver que após a Segunda Guerra Mundial, e também, pessoal, com a evolução dos estudos, né, não só sociológicos, mas também biológicos, psicológicos, passa-se a olhar para os jovens, passamos a olhar para a juventude não só como uma fase de transição entre deixar de ser criança e tornar-se adulto. A gente começa a olhar nessa fase aí um conjunto de olhar e atribuir um conjunto de características próprias. Em uma sociedade como a nossa, em que a educação se torna cada vez mais importante, a gente passa a ver a juventude como uma fase, por exemplo, um momento de crise. E crise não no sentido negativo, mas crise no sentido de transição. Ora, eu sou criança, eu deixei de ser criança, mas eu ainda não sou adulto, né? Eu tenho maturidade para fazer certas escolhas, no entanto, me falta experiência e maturidade para fazer outras escolhas. Então, são estas questões específicas que fazem com que a juventude, mas principalmente o jovem, seja, para a gente, um sujeito com questões diferentes das questões, por exemplo, das crianças, né? Do problema, entre aspas, os problemas das crianças são A, os problemas dos jovens, B, os problemas dos adultos, C. Então, reconhece-se ali naquela fase intermediária, uma fase com características próprias. E se é considerado própria, é considerado o ideal e é considerado o que não é ideal. Então, o que a sociedade espera desse jovem? Que ele estude, que ele seja ordeiro, que ele seja um bom guerreiro, que ele seja inventor, que ele não estude. O que a sociedade espera dele? Essa é a primeira grande característica para a gente ver da juventude. A segunda grande característica é o seguinte: o jovem ele passou a ser objeto de regulação do Estado, ou seja, ele passou a ser regido por um conjunto de leis, passou a ter um conjunto de deveres e de direitos que são específicos da fase de vida dele e que não necessitam de outras fases. Então, reparem, por exemplo, os direitos políticos. Todos os brasileiros têm direitos políticos, mas nem todos podem exercê-lo. Por quê? Só é possível exercer direitos políticos, ou seja, votar e ser votado, mediante a você obedecer a critérios mínimos. Então, por exemplo, para o sujeito no Brasil votar, ele precisa ter, no mínimo, 18 anos. 16 anos. Entre os 16 até ele completar 18, o voto é opcional.
eu voto se eu quero. A partir dos 18, eu sou obrigado. Então, olha para cá. A gente já começa a ver o Estado dizendo assim, você, jovem, a partir dos 18, você é obrigado a votar. Tá? Com 16, 17, você vota se você quiser. Reparem como é que o jovem ele passa a ser uma entidade para o Estado. Como é que, por exemplo, o jovem passa a ser visto como um sujeito que pode ser penalmente responsabilizado? Ou seja, se eu cometo um crime hoje, eu vou ser penalizado, né? Eu vou ser, como se diz em direito, eu vou ser responsabilizado. Se eu atropelo alguém, né? E essa pessoa vem a falecer, eu vou ser responsabilizado. Aquilo dali, fui eu que fiz. E aí a justiça vai ver se foi culposo, doloso, o que foi, o que não foi, para que eu receba uma sentença mediante a lei, que é específica para mim. Né? Se eu cometo, por exemplo, um roubo. No entanto, se eu sou jovem, né, um adolescente, a lei ela incide em termos de punição diferente para mim. Né? Se um jovem de 16 anos rouba, a lei para ele, a punição para ele é uma, e se o jovem de 18 rouba, a punição para ele é outra. Tema complicado, nada pacífico no sentido de unanimidade. Por quê, pessoal? É muito difícil a gente atribuir uma fronteira psicológica, bioquímica, seja lá qual o nome que a gente utilize, para dizer, olha, aqui acabou o jovem, aqui começou o adulto, aqui ele faz aniversário no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, quando completar 18 anos, ele já é plenamente responsável, plenamente consciente do que ele está fazendo. A gente sabe que isso é uma afirmação extremamente reducionista, ou seja, a gente realmente não pode dizer que com 18 anos ele é mais ou menos responsável do que um garoto, né, uma pessoa de 16, 17 e 15. Então a gente vai ver que essas questões são importantes por quê, pessoal? Porque elas são objetos de controvérsia. Né? Exemplo. A maioridade penal no Brasil tinha que ser com 18 ou tinha que ser com 16. Né? Existem argumentos pró e contra, bem fundamentados, dos dois lados. Tá bom? E isso é uma discussão que a sociedade deveria ter para chegar no entendimento do que ela quer em termos de lei, em termos de punição para pessoas que cometem crimes. Tá bom? Então repare que muitas vezes essas questões passam por questões políticas. Ou seja, será que a gente teria hoje ou amanhã ou daqui a um ano um congresso, né, que diminuiria a maioridade penal? Se sim ou se não? É responsável para votar, mas não é responsável para poder assumir as consequências de um crime, por exemplo? São discussões que a gente tem, tá bom? Então a gente vai ver que essa questão da juventude é importante por quê? É importante porque a gente vê que, principalmente nos últimos 100 anos, houve um acréscimo da expectativa de vida, né, dos seres humanos. A gente poderia colocar aí que ela quase que dobrou nos últimos 100 e 150 anos. Então, se lá para 1900 a expectativa de vida era mais ou menos 40 anos de idade, hoje ela está gerando quase em torno dos 80. Né? Então, a gente vai ver que isso faz com que haja um prolongamento da própria juventude. Então a gente vai ver que com o aumento da expectativa de vida, a própria juventude, a ideia de ser jovem se prolonga. Né? Vocês vão ver isso quando vocês estiverem mais velhos. Então, hoje, muitas pessoas, né, como por exemplo, eu pensava, quando eu tinha meus 15 anos, nossa,
né? Um homem de 40 já é um sujeito velho. Então, hoje, com 40 anos, muitas pessoas não julgam um homem de 40 anos, uma mulher de 40 anos, velho. Então, reparem como a sociedade passa até a olhar para os próprios indivíduos de forma diferenciada. Então, se hoje, por exemplo, a pessoa falece aos 40 anos, seria muito comum dizer assim, nossa, mas a pessoa faleceu muito jovem, né? Tinha só 40 anos. Então, a própria noção de juventude se prolonga. E aí, a gente começa a ver, inclusive, uma diferenciação dentro dos últimos anos, né? Que, obviamente, pode variar de caso a caso. A gente vê que hoje, por exemplo, nós temos uma ampliação do tempo de estudo. Isso quer dizer o quê? Que, para muitas famílias, é aceitável, né? A gente é, por lei, obrigado a colocar as crianças aos 4 anos de idade da escola, então é perfeitamente aceitável que dos 4 aos 17 ele estude, né, um ensino básico, e depois vá para o ensino superior, né, fazer uma faculdade. Então, digamos que mais ou menos dos 4 aos 24 anos de idade, né? Digamos que ele entre aos 18, vá fazer uma faculdade de direito, ou uma faculdade que, em média, demora 4 anos. Aí você está ali 22, 24, mais ou menos. É aceitável que esse sujeito fique só estudando. Por muitas famílias é aceitável que ele só se estude, né? Para quem pode também. Tem isso, né? Questões sociológicas a gente vai ver que se diferenciam também. Então a gente vê que passa a ser aceitável. Opa, não, ele está com 23 anos, mas ele está terminando a faculdade de medicina, de engenharia, de direito, qualquer outra coisa. Então entende-se que, não, legal, ainda está se preparando. Ora, quando isso acontece, vocês empurram para frente a responsabilidade do trabalho. Então, repare, não tem nada de moralista, não. Ah, não trabalha, é menor ou é pior, não é moralismo. Mas você adia, você posterga, você empurra para frente o fato desse sujeito ter que trabalhar, né? Então, não, ele tem tantos anos, mas ele estuda, né? Ok. Para muitas famílias, isso é possível. Para a maioria das famílias no Brasil, isso não é possível. Porque questões de classe influenciam muito. Os dados de IBGE costumam ser taxativos nisso. Jovens das famílias mais simples, eles têm menos escolaridade e ingressam no mercado de trabalho mais cedo. Ali por volta dos 18, 19 anos, quando não antes. Mas 18 anos mais ou menos, 18, 19 anos é uma média. Então, para muitos pais de família, das famílias mais baixas, o aceitável do estudo é até o ensino médio. A partir daí, ele tem que trabalhar, né? A gente chegou a comentar isso. Eu quero fazer faculdade. Perfeito. Faça a noite, trabalha de dia. Aí tem essa questão da ampliação do tempo de estudos. Bom, para além disso, como consequência, a gente vê muitas vezes a demora em se adquirir a independência financeira, né? Dependendo do extrato social ao qual esse sujeito pertence, né, construir uma carreira é uma coisa que demanda um pouco de tempo. Então, por exemplo, me formei em medicina. Perfeito. Me formei em medicina. Tá, e agora? Vou trabalhar onde? Vou montar um consultório? Não vou. Me formei em número 9. Me formei em direito. Vou montar um escritório, não vou montar um escritório. Para formar uma cartela de clientes, demora um tempo, 5, 6, 7 anos, dependendo da situação, né?
dependendo de onde você está localizado, enfim, isso faz com que haja uma demora também na própria independência financeira. Não é à toa que cada vez mais os indivíduos estão saindo mais tarde da casa dos pais. Então, hoje é muito comum você ver uma pessoa de... Muito comum, não sei, mas é comum ainda você ver pessoas, por exemplo, com 27, 28 anos que ainda moram com os pais. Né? Porque esse sujeito, ele não é que ele, muitas vezes não é que ele não queira, claro que tem os casos que o sujeito é folgado, só que tem muitos casos em que o sujeito simplesmente não consegue ir para lá, justamente porque não consegue sair de casa, justamente porque ele não tem como sair. Pense, comprar um aluguel, pagar um aluguel, comprar uma casa. Então, esses são questões muitas vezes complicadas e que o sujeito simplesmente não consegue. Tá bom? Então, a gente vai ver que essa demora da situação financeira se desenrolar é uma complicação. Então, isso torna muitas vezes os jovens ainda muito dependentes, principalmente no quesito financeiro, dos pais. Bom, e por último, a gente vê também que há uma ampliação do chamado hiato geracional. Por quê? O sujeito ele estuda há mais tempo, demora mais tempo a conseguir a sua independência financeira, né? Muitas vezes continua no estudo e então a gente vê que muitas vezes ainda há esse ato geracional, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar essa aula aqui, tá faltando 2 minutos, e aí já vou chamar vocês de novo, tá bom? 1 minuto só.